Vamos tentar fazer um caminho aqui de todas essas coisas que a gente está discutindo. A gente está falando da popularidade do presidente, a gente está falando de várias discussões importantes, mas o Congresso Nacional vai enfrentar, vai passar por uma eleição. E uma eleição que está praticamente decidida, né? Eu acho que é uma das eleições da Câmara e do Senado Federal com menos disputa que eu já assisti, né? Neste sábado, a Câmara e o Senado realizam eleições para as presidências da Casa e Hugo Mota e Davi Alcolumbre não são candidatos únicos, você tem outros ali partidos, às vezes grandes, às vezes pequenos, estão também apresentando seus candidatos, mas Hugo Mota e Davi Alcolumbre são francos favoritos. E Hugo Mota está passando por um beijamão aí. Essas aí são cenas de um jantar que aconteceu aqui em São Paulo ontem, reunindo a política praticamente inteira. Daqui a pouco eu vou retomar o assunto na TV e vou trazer mais informações, mas só queria que o Léo desse uma pequena palavrinha, daqui a pouco a gente já retoma, Léo. Eu fiquei impressionada, era da esquerda à direita, da direita à esquerda, passando pelo centrão, estava todo mundo junto. Neste momento, né, a grande discussão com relação à eleição da Câmara e do Senado não são quem serão os eleitos. Vai ser Hugo Mota, vai ser Davi Alcolumbre. A grande discussão é a composição das mesas diretoras de ambas as casas. Como é que vai ficar? Porque tem pau rolando entre elas. Vai ser candidatura única? Não. Na Câmara vai ter o Marcel Van Hatten pelo Novo e o pastor Henrique Vieira pelo PSOL. Né? Gente, nós vamos retomar aqui para quem vai chegar conosco na TV. Canal UOL voltando do intervalo, UOL News voltando do intervalo e voltando já de olho no próximo sábado. Sábado tem eleição para a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Hugo Mota para a Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre para o Senado são os franco favoritos. Agora o jovem Hugo Mota está recebendo um senhor beijamão, viu? Hoje ele vai estar no Rio de Janeiro, onde vai ter um evento para ele, com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito Eduardo Paes. E ontem à noite ele esteve aqui em São Paulo. Vocês estão vendo fotos de um evento realizado numa pizzaria aqui em Gianópolis e estava praticamente todo mundo da política. Está ali Gilberto Kassab, presidente do PSD, que tem 3 ministérios no governo Lula e que é secretário de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, um dos líderes da oposição, é do partido de Hugo Mota, o Republicanos. O Republicanos que também tem um pezinho no governo, que tem um ministro no governo, o ministro Silvio Costa, que também estava lá. Sabe Márcio França, o ministro do empreendedorismo, do PSB, o partido de Geraldo Alckmin, ministro do governo Lula? Pois é, estava lá. Tinha deputado do PT? Tinha. Senador Ciro Nogueira, do PP, um dos mais próximos ex-ministros de Jair Bolsonaro, estava lá. Sabe quem vocês estão vendo toda hora ali na imagem? Do ladinho esquerdo, ó, Arthur Lira, o atual presidente da Câmara. E do outro lado, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. E logo do lado dele, Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, o partido de Jair Bolsonaro, que nem pode conversar com Bolsonaro porque está investigado na mesma investigação do golpe. Gente, era todo mundo da política, de A a Z. Todo mundo apoiando o Hugo Mota num grande acordo político. E a preocupação central aí deste Congresso é manter o seu poder. Poder que o Congresso foi ganhando ao longo do tempo, controlando cada vez mais as emendas e avançando em direção ao Executivo. É isso que o Hugo Mota representa hoje, Léo, a continuidade desse aumento de poder do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo? Olha, o Hugo Mota ele é vendido neste momento nas eleições como uma continuidade de uma estrutura, né, que perverteu o já complicado presidencialismo de coalizão, né,
na qual o Congresso Nacional sequestra uma parte considerável do orçamento da União, né, não para a execução de atividades que estão de acordo com o planejamento, né, que saiu das urnas, mas para as necessidades individuais de cada deputado e senador de se reeleger. Né? Então, hoje, a principal preocupação de muitos, da maioria de congressistas, eu diria até, é garantir os recursos para suas bases, para seus prefeitos e vereadores, que depois, em 2026, vão reelegê-lo, né? Garantir a sua reeleição, a sua manutenção. E aí o que acontece? As maiores falcatruas nos últimos anos têm acontecido pela essa destinação de emenda. Não apenas a impossibilidade de você desenvolver um projeto nacional, seja ele de direita ou de esquerda, né? Mas que seja financiado por esses recursos, né? Mas isso na verdade colocou o toma lá da cá em uma outra perspectiva. Na verdade, né? Existe um sequestro, uma tomada de bilhões do orçamento, né, que poderiam, neste momento de crise, poderiam ser reduzidos significativamente, mas não há uma redução significativa. Reduza-se educação, reduza-se saúde, mas não mexa nas emendas. Mas as emendas não pegam educação e saúde? Sim, não necessariamente naquilo que possa ser melhor efetivamente para o país, mas aquilo que pode ser melhor para os cantos eleitorais, os currais eleitorais de cada um dos políticos envolvidos, né? Então o que acontece? A eleição de Mota e a eleição de Alcolumbre, o Alcolumbre volta para a cadeira, estava lá, entrou Rodrigo Pacheco, agora volta ao Alcolumbre, né? Então mantém-se do jeito de tudo que aconteceu. Os candidatos estão, que até comentando no intervalo, o Eduardo Girão e o Marco César Pontes, né, o astronauta, senador, estavam como candidatos no Senado, não tem chance nenhuma, né? E do outro lado, a gente tem o Hugo Mota, que ele deve ser eleito de uma votação também esmagadora, com a bênção de Arthur Lira, com a bênção do PT de Lula e do PL de Jair Bolsonaro, que também depois vão ter representação, dividir comissões, dividir mesa diretora, e lá apenas com duas pequenas dissidências de dois partidos, que é o Novo, com Marcel Van Hatten, e o pastor Henrique Vieira, do PSOL. Né? Só que, Raquel, é aquela coisa, essa pizza mostrou que qualquer tentativa, que talvez de certa forma era uma pizza profética, né? Qualquer tentativa de alterar essa estrutura, né, que é um grande acordão, né, com o Senado, com Câmara, com todo mundo, não vai dar certo. Vai terminar em pizza mesmo. Né? A gente vai ter o quê? Temos neste exato momento o Supremo Tribunal Federal decidindo, né, ações para tentar moralizar, no mínimo, as emendas, garantindo um mínimo de transparência. Porque tem muita emenda que você não sabe nem quem mandou, né? E não tem nem justificativa para mandar. É a casa da mãe Joana, garantindo um mínimo de transparência, só que senadores e deputados brigando pelo direito de fazer o que quiserem com uma parte do orçamento sem serem incomodados, inclusive com fiscalização. Então, Raquel, esse regaboto aí bastante Sabe o que complicado. me chamou muita atenção? No jantar do Hugo Mota, Valdemar estava lá, estavam os presidentes de vários partidos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não foi. Você tinha alguns representantes do PT, alguns deputados que sim falaram, estavam lá representando o partido. O PT apoia o Hugo Mota, mas a presidente do PT não estava lá. Qual é a justificativa do PT para apoiar o Hugo Mota? Ter participação na mesa diretora. O PT vai ter lá a secretaria, né, da mesa, vai participar ativamente com um cargo importante. Quando você olha para a eleição no Senado, acontece a mesma coisa do lado contrário, né? Você tem a candidatura do Marcos Pontes, o senador, e o Jair Bolsonaro foi lá reclamar e disse, olha, você não devia estar saindo candidato porque você vai nos atrapalhar. Da outra vez a gente saiu com o candidato e perdemos comissões importantes. Então você vê que nesse jogo do Congresso, o Congresso está tão empoderado que os dois lados do espectro político, que representam essa polarização mais forte, eles abrem mão de convicções e partem para o pragmatismo.
Oi, desculpa, é que eu achei que você ia continuar, Não, na não, não. verdade, coisa Eu do. só dei a deixa para você. Eles partem para o Ah, desculpa. pragmatismo, seja de uma Não, forma é mais. exatamente. Sim, é exatamente isso. Isso é interessante. E um dos pontos que torna essa coisa que você levantou mais interessante é a questão do que vai acontecer com os projetos que prevêem anistia a golpistas. Você tem o PL defendendo loucamente que seja colocado em votação e seja apoiado o projeto que anistia os golpistas de 8 de janeiro de 2023, aquele pessoal que quebrou, invadiu e quebrou a Câmara, o Senado, o Palácio do Planalto e o STF. É claro que isso seria um cavalo de Troia para dentro disso perdoar Jair Bolsonaro e a cúpula do golpe, né, que ainda não foram condenados por isso, mas há uma grande chance de ser. E eles querem que Jair Bolsonaro se torne elegível novamente, tudo isso mais. Então, fazer um grande perdão de tudo relacionado a golpismo, inclusive as condenações no TSE. Então, o que acontece? Eles conseguiram, na verdade, promessa dos candidatos de que o tema seria discutido. Do outro lado, o PT e a base do governo não quer ver isso nem pintado de ouro nessa proposta. Né? E aí também conseguiram dos candidatos, dos seus padrinhos, de que a discussão não seria feita agora. Então é interessante, a gente olha para a questão da anistia, é isso. A Mota, Lira, Alcolumbre, com Pacheco, com todo mundo equilibrando o prato para não ir nem para um lado nem para o outro, para poder costurar isso e gerar e levar à eleição, ou seja, costurar inimigos e costurar adversários para na mesma chapa e aí a partir daí poder levar para a eleição e vencer. O que vai acontecer no final das contas ninguém sabe ainda. A gente sabe que o tema da anistia é um tema extremamente espinhoso, né? Na prática eles vão ter que fazer a avaliação, né? Falar, pô, mas esse tema ele tem popularidade até agora pelas pesquisas que estão mostrando, cresce o número de pessoas, inclusive entre os seguidores de Jair Bolsonaro, que acham que ele tinha responsabilidade, né, nisso. Então vamos ver como é que vai ser, mas esse é cuspido escarrado, um excelente exemplo de como as coisas foram costuradas, com muito cuidado de ambos os lados, prometendo tudo para todo mundo. Não, você colocou o ponto mais interessante, porque assim, se todo mundo concorda que quer, todos os partidos concordam que querem mais emenda, querem abocanhar uma parte maior do orçamento, chega na hora da chamada anistia para as multas dos partidos, todo mundo concorda que quer essa anistia, só que será que todo mundo concorda em tudo? Todo mundo concorda em anistia para golpista? Todo mundo concorda em, por exemplo, quando surge, vamos colocar a mesma pena para mulher com um estuprador? Não, né, minha gente? Não é que esses partidos todos concordam em tudo. E aí, como é que faz, né? Quando todo mundo tem um consenso imenso para eleger os mesmos representantes para a Câmara e para o Senado. Vambora, né, Brasil? Vamos ver até onde vai dar isso. Vambora, Léo. A gente vai falar de outro tema aqui também super importante agora, gente. Preço, dinheiro,